Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o classicismo. A primeira coisa que normalmente nós fazemos quando vamos trabalhar a estética literária é buscar o contexto histórico, não é isso? Em que momento aquela estética ou aquela escola literária surgiu. No caso do classicismo, né, que antes recebeu o nome de Renascimento na Itália, nós vamos ter toda uma propulsão de coisas, né, que vão acontecendo na Europa, que vão acontecer na Europa e que de uma certa forma vão solidificar o pensamento antropocêntrico, que é esse pensamento voltado para o homem, né, para o poder intelectual do homem, tudo aquilo que o homem poderia produzir. O antropocentrismo ele não surge no século XVI, né, 15, 16. Ele na verdade surge muito antes, né, lá antes de Cristo, na época daqueles filósofos que a gente normalmente, né, fala e cita como grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, né, Platão, enfim, esse pensamento surgiu nesse período, é um período helênico, né, da história da Grécia, a história greco-romana, né? Então nós vamos encontrar essa valorização do homem já bem antes de Cristo, né? Nos séculos 15 e 16 nós vamos encontrar o renascimento desse pensamento, né? Ele ressurge dentro de um contexto histórico, político, econômico, cultural, que propicia, né, o desenvolvimento dele nesse período. Então o que estava acontecendo na Europa que deu início ao Renascimento? Primeiro, nós vamos ver o apogeu do Império Português, né, durante o reinado de Dom Manuel. Isso foi muito importante para o desenvolvimento da cultura portuguesa naquele período. Isso aconteceu entre 1495 e 1521, certo? Nós vamos encontrar também nesse período histórico, né, do surgimento do Renascimento, do classicismo, nós vamos encontrar a publicação de 95 teses de Lutero na Alemanha, dando início à Reforma Protestante, certo? E a publicação dessas teses, elas aconteceram a partir de 1517, né, e foram muito importantes para o surgimento do protestantismo. Em 1531, nós vamos encontrar o início da colonização aqui no Brasil, mas nós não vamos nos ater ainda, né, ao processo histórico brasileiro, né? Nós vamos deixar um pouquinho adiante quando estivermos trabalhando quentismo e barroco, tá bom? Vamos retomar a história, né, do classicismo, do renascimento dentro do contexto europeu. Além, né, do apogeu do Império Português, da publicação de 95 teses de Lutero na Alemanha, nós vamos encontrar, na arte portuguesa, nós vamos encontrar uma transformação muito grande. Quer dizer, nós estávamos vendo o quê? A Alta Idade Média, né, que foi o quê? O trovadorismo, né, o período feudal, o período do feudalismo, de valorização da terra, do feudo. Depois nós vamos encontrar a Baixa Idade Média, que seria o quê? A Baixa Idade Média já começa o humanismo, né, o desenvolvimento de aquelas ideias de valorização do homem, né, de uma economia um pouco mais mercantilista, né, que vai se solidificar já no contexto do Renascimento, do classicismo. Nós vamos encontrar a invenção da imprensa por Johann Gutenberg, a questão da peste negra, né, a Guerra dos 100 Anos e vários outros fatos sociais, históricos, culturais, econômicos, políticos, que de uma certa forma mudaram a forma do homem pensar a si mesmo e também ao mundo. Então nós vamos encontrar o trovadorismo, essa arte portuguesa já em declínio, né? Durante esse período em que já surge o Renascimento, século XVI. Nós vamos encontrar uma influência do trovadorismo cada dia menor dentro da cultura portuguesa, tá certo? E paralelamente a todo esse contexto cultural, nós vamos encontrar uma classe burguesa emergente, né, que está crescendo a cada dia. Essa classe burguesa tem condições de botar os filhos nas universidades que estavam aparecendo na Europa, nas grandes universidades. Esses meninos, esses filhos de burgueses, eles estavam entrando em contato com uma nova cultura, né, com tudo de inovação que estava aparecendo na Europa. Então, o Renascimento ele teve uma facilidade de se propagar por conta do desenvolvimento das ciências na época e por conta também de um estudo, né, de pesquisa, de uma valorização das universidades que estavam acontecendo naquele período. Nós vamos encontrar
Já falamos do apogeu do Império Português, da publicação das 95 teses de Lutero, né, da arte portuguesa que vai entrando, né, o trovadorismo de uma certa forma em declínio junto com o feudalismo, né, que deu origem praticamente. Nós vamos encontrar uma classe burguesa emergente, nós vamos encontrar também uma burguesia que vai promover mudanças, não só nesse setor educacional, não só nesse setor cultural, mas a mudança também na economia, na política, tá certo? Isso vai, essa ideia que surge, né, essa nova classe que surge, que vai substituindo aos poucos a nobreza, é uma classe que é tão poderosa que nós vamos ver mais adiante, né? 1789, século XVIII, né? Lá no finalzinho do século XVIII, final da Revolução Francesa, essa Revolução Francesa que foi patrocinada por esses burgueses que já começaram aqui no século XVI a trabalhar, né, a trançar, na verdade, uma nova forma de economia, de política e, consequentemente, nós vamos encontrar o quê? Uma Europa, né, mais desenvolvida sob todos os pontos de vista que vocês puderem imaginar, porque os burgueses, eles valorizavam o capital, né? Portanto, nós vamos encontrar o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento da ciência, né, da razão, por isso mesmo. Então nós vamos encontrar nesse período uma valorização sobremaneira do homem, de tudo aquilo que ele produz e da razão, né, do racionalismo. Então o Renascimento surge na Itália com todas essas propostas que estávamos já vendo dentro desse contexto histórico aí, econômico, político, né, patrocinado também pelo aparecimento da burguesia, tá certo? Então quais as características do classicismo? O classicismo, na verdade, é o Renascimento, né? Na verdade, é o nome que os portugueses deram ao Renascimento em Portugal, né? O que foi o Renascimento em termos de arte? O Renascimento foi uma volta, né, aos valores greco-romanos, né? Uma valorização sobremaneira da mitologia, né, do paganismo, de tudo aquilo que lembrava o homem, a potencialidade do homem, o racionalismo humano, a objetividade humana, o físico, carnal, tudo aquilo que estava relacionado à matéria, né, e a ideia de beleza, a ideia de virtude, a ideia de amor, né. Então nós vamos encontrar em todos esses conceitos lá da Grécia, lá antes de Cristo, né, nós vamos encontrar em todos esses conceitos a forma de enxergar a arte renascentista, né? A arte renascentista foi uma retomada desses conceitos greco-romanos que surgiram lá antes de Cristo, tá certo? Bom, e quais são as características principais do classicismo português que nós vamos passar a trabalhar agora através de Sá de Miranda e Luís Vaz de Camões? Falando em Sá de Miranda, foi esse poeta, Sá de Miranda, que introduziu o classicismo em Portugal, né? Ele retornou da Itália, chegou em Portugal e começou, né, a divulgar as ideias do Renascimento, mas deu o nome de classicismo, né, às ideias do Renascimento lá em Portugal, né? Então, quais foram essas ideias? A valorização da cultura greco-romana, como eu já falei, a valorização da razão, a linguagem ela é bem mais objetiva, é uma linguagem mais voltada para a precisão. Houve uma retomada de formas clássicas como o soneto, a elegia, a ode, a écloga, tá certo? Nós vamos encontrar também, nesse período, o surgimento de versos decassílabos, né, versos metrificados em 10 sílabas poéticas, que Sá de Miranda chamava de doce estilo novo, né, versos metrificados em 10 sílabas poéticas, porque eu não sei se vocês estão lembrados, até então, nas cantigas trovadorescas que nós vimos e nas poesias também palacianas, a metrificação dos versos se dava em redondilha menor, maior, né? Mesmo as voltas, né, os motes, as voltas que eram estruturas, né, que vocês viram nas poesias palacianas, mesmo assim a construção métrica desses versos se dava em 5 ou 7 sílabas poéticas, redondilhas menor ou maior, né? E no caso do classicismo, nos sonetos que foram produzidos principalmente por Camões, vocês vão encontrar os versos todos metrificados em 10 sílabas poéticas, tá certo? Chamado aí de doce estilo novo. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com Luís Vaz de Camões, né? Vamos ver
os tipos de poesias que foram feitas por Camões e as características da obra dele, tá bom? Beijo, até a próxima aula.